Além de defender o aumento do IOF e da tributação sobre os mais ricos, o presidente Lula falou sobre uma série de assuntos em Mariana, hoje, lá em Minas Gerais. Ele participou de um evento para anunciar as ações do governo federal previstas no novo acordo para reparar os danos causados pelo rompimento da barragem do Fundão. Durante o discurso, Lula chamou a atenção o momento em que Lula se refere ao senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais. Ele chama o senador de futuro governador, aproveitando para cutucar o atual governador, Romeu Zema, do Partido Novo. Vamos dar uma olhada. A Petrobras, ela entrega o botijão de gás. Presta atenção, o botijão de gás de cozinha sai da Petrobras a R$ 37,00 do botijão. Quanto é que vocês pagam aqui? Futuro governador, imagina uma coisa, você acha que é normal a Petrobras entregar o gás a 37, ele chegar para esses pobres consumidores a 140, alguém está ganhando dinheiro no meio. O Zema deve ter adorado. Lula também falou sobre um clima ruim na Câmara dos Deputados. Estamos vivendo um momento muito desagradável no mundo. Há uma certa raiva no ar. Há um certo desconforto entre a humanidade. Há muita intriga, há muito ódio, há muito xingamento. O Pacheco é senador, aqui tem deputado, mesmo na Câmara é um clima muito ruim. Tem deputado que não quer falar, ele só quer pegar o celular, olhar na cara dele, falar uma bobagem e passar para frente. As pessoas estão aprendendo a viver de mentiras. Todo mundo aqui sabe, a verdade engatinha, a mentira voa. Bom, e hoje foram divulgadas duas pesquisas não muito favoráveis à popularidade do governo e do presidente Lula. E quem vai trazer, a gente tem aqui alguns números dessas pesquisas, que é o seguinte, saiu uma pesquisa do Datafolha dizendo que, vamos lá, deixa eu abrir aqui que a gente já, vamos lá, o governo Lula está com 28% de aprovação e 40% de reprovação. O que aconteceu? Subiu um pouquinho a reprovação dentro da margem de erro e caiu um pouco a aprovação. Também dentro da margem de erro, mas freando um movimento que o Datafolha vinha observando na última pesquisa, que foi realizada em abril, um movimento ali de talvez uma tentativa, uma sinalização de recuperação da popularidade do governo. Essa nova pesquisa mostra que esse movimento de recuperação foi freado. Os números do Datafolha vão muito também ali de acordo com outra pesquisa que saiu hoje, a pesquisa do IPEC, que dá conta de que 43% avaliam o governo Lula como ruim ou péssimo e 25% como ótimo ou bom. Também acontecendo a mesma coisa, o governo piorando um pouquinho dentro da margem de erro, a avaliação negativa e piorando, né, o resultado de ótimo ou bom, quer dizer, menos ótimo ou bom e mais ruim ou péssimo. Ainda que dentro da margem de erro, é uma má notícia para o governo. Sem dúvida. O Mauro, tem um ponto fundamental aí, que é o seguinte, nós estamos a um pouco menos de 500 dias para o primeiro turno da eleição presidencial do ano que vem. Qual é a importância desse número nesse momento para a vida real das pessoas? O cidadão comum não está pensando em quem que ele vai votar em outubro do ano que vem ainda, porque estamos muito longe disso. Mas Brasília, que respira política e especulação, hoje você deve ter em torno de 81 senadores e mais de 500 deputados
fazendo a conta de cenário de esse governo tem condições de se recuperar para a eleição do ano que vem, o que eu vou fazer? Alguns partidos, como os partidos do chamado Centrão, que são os partidos de centro-direita, que às vezes votam no governo, eles são muito suscetíveis à popularidade presidencial. Eu acho esse número, como você bem colocou, em fevereiro a situação do governo era bem pior, ele tinha 41 de reprovação e 24 só de aprovação, ele vinha numa crescente que parece que estancou, segundo o Datafolha. Para quem que esse número é importante? É para o sujeito que vai votar essa MP de aumento de despesas, saber, eu vou me abraçar com um governo impopular aqui ou não? Impopularidade do governo, ela se traduz em uma coisa, no nosso jogo político. O custo para aprovar, o custo político, tá, gente? E que muitas vezes é orçamentário também, porque envolve emendas, etc. O custo para aprovar medidas que o Palácio do Planalto, das quais o Palácio do Planalto depende, ele ficou mais caro com as pesquisas de hoje, o custo político. Então, o governo ele tem uma base que ela é muito diversificada, tem gente da esquerda, mas tem gente centro-direita. Lembrando que isso aqui é um governo que chegou sem uma maioria no Congresso, eu acho que a chamada frente ampla que o Lula falava, isso claramente ela não existe em termos de votações no Congresso. Vejamos, por exemplo, recentemente a grande resistência que mesmo aliados do Congresso tiveram para votar o negócio do aumento do IOF, com o presidente da Câmara, que é teoricamente um aliado, falando no começo até em decreto legislativo, depois teve aquela reunião que foi histórica, e nós estamos exatamente no mesmo atoleiro, só que com o governo com um atestado de impopularidade novinho em folha dado pelo Datafolha.